Olá! Nesse exercício, nós vamos praticar a função média condicional, média C, quando eu aceito apenas um critério, e média 6, quando eu permito dois ou mais critérios para fazer a média de um intervalo de dados. Vamos supor que você é o coordenador de uma escola e você quer saber o desempenho da turma A e da turma B em uma prova. No exercício 1, nós temos que calcular a média das notas dos alunos que pertencem à turma A e à turma B. Ou seja, quando eu trocar essa chavinha, eu quero que aqui apareça a média das notas referente a cada turma. Por isso, é uma função média C. É uma média condicional a partir de um único critério. Qual que é o intervalo? Assim como a soma C, esse intervalo é aonde que eu vou buscar essa informação. Essa informação eu vou buscar na coluna de turmas. Aí agora eu tenho que informar qual que é a informação que eu vou buscar, que é essa aqui. E qual que é o intervalo que eu tenho que calcular a média? É o intervalo de notas. Perfeito. Então a turma A teve essa média e a turma B teve essa média. Parte B. Calcule a média das presenças dos alunos que têm mais do que 7 faltas, independente da turma, porque aqui eu só consigo estabelecer um critério. Média C. Aonde é o intervalo? Aonde que eu tenho que procurar esse critério? Esse critério vai ser procurado na coluna de faltas. Então, eu vou aqui na coluna de faltas. Certo. E qual que é esse critério? Eu quero que seja maior do que esse aqui, que é o critério de faltas. Lembrando, aqui é em formato de texto, porque a função pede dessa forma. E, afinal de contas, qual que é a média? Qual é o intervalo que eu estou buscando a média? É a média das presenças. Então, eu venho aqui em presenças e é isso. Então, os alunos que tiveram mais do que 7 faltas tiveram uma média de 17 dias. Se nós viéssemos aqui, filtrássemos pela turma e pedíssemos a média, 84 pontos. E da turma A, 82 pontos. Vamos conferir? Pronto, 82 pontos. E fazer isso aqui seria a mesma coisa se nós tivéssemos estabelecido o seguinte critério: das duas turmas, ao mesmo tempo, nós queremos a média da presença, mas apenas dos alunos que têm mais do que 7 faltas. Então, aqui agora, média de 17 dias. Agora as coisas vão ficar um pouco mais interessantes. Nós vamos colocar dois critérios simultaneamente, com a função média 6. Exercício A. Calcule a média das notas dos alunos da turma A e da turma B, primeiro critério, que tem menos do que 5 faltas, segundo critério. Ou seja, quando eu trocar a turma aqui, eu quero saber qual foi a média dos alunos dessa turma que tiveram menos do que 5 faltas. Média 6. Nessa função, no primeiro argumento, nós temos que informar qual que é o intervalo que a média vai ser extraída, nesse caso, das notas. Agora, nós vamos começar a fornecer a informação em relação aos critérios. O primeiro é o intervalo do critério 1, que é a turma. E qual é esse critério 1? O critério 1 é o que está aqui. Agora, nós vamos fornecer o critério 2, que é o de faltas. Aonde que eu vou ter que validar essa informação? Lá na coluna de faltas. E qual que é a condição? Quando for menor do que o critério de faltas. Lembrando, aqui em formato de texto, porque é assim que essa função trabalha. E é apenas isso que a gente tem que fornecer à função. Então, a turma A, para esses dois critérios, teve uma média de 80 pontos e a turma B, 83. Na parte B, nós vamos calcular a média das presenças dos alunos que têm nota maior que 80 e pertencem à turma A ou B. Critério 1, critério 2. Então, média 6. Qual que é o intervalo do qual a média vai ser extraída? É a presença. Então, presença.
qual que é o intervalo do critério 1? O critério 1 é a turma, então vai ser extraído daqui. E qual que é o critério 1? Vai ser o que tiver nessa célula aqui. Qual que é o intervalo do critério 2? É a nota. E qual que é o critério? Nós queremos notas que sejam maiores do que o que tiver aqui. Lembrando, em formato de texto, porque é assim que essa função trabalha. Então, na turma A, para esses dois critérios, nós tivemos uma média de 18 dias e na turma B, de 17 dias. Vamos conferir essas informações? Então, na turma B, quem teve menos do que 5 faltas, a média foi 83 pontos. Vamos conferir? Então, menor que 5, turma B, 83 pontos. Turma A, 80 pontos. Vamos conferir? 80 pontos. Perfeito. Agora vamos conferir o critério para a relação de presença. Na turma B, quem teve uma nota maior do que 80 pontos, teve uma média de presença de 17 dias. Quem teve uma nota maior que 80, na turma B, 17 dias. E a turma A? 18 dias. Vamos conferir? Perfeito, 18 dias.